Olá, seja bem-vindo a este canal. Nós vamos fazer hoje uma análise da música Evangelho de Fariseus, da Aimee Rocha. Essa música ganhou uma grande repercussão, principalmente no meio evangélico. Alguns pastores concordam, outros pastores não, pessoas concordam e virou uma polêmica. E eu gostaria de fazer uma análise dessa música e trazer para você um pouco da mensagem que esta música está querendo transmitir. Bem, primeiramente é importante que você compreenda a quem é direcionada essa música, de quem a música está falando, é sobre quem. A sétima estrofe da música fala a respeito da falsa noiva que se rebela contra o noivo que espera ver um caráter cristão. Então, de cara, a princípio, se você não ouvir toda a música, você não vai compreender que ela está sendo direcionada à falsa noiva, né? Aqueles que se rebelam contra Cristo e não apresentam um caráter de Cristo. Aqui ela não está falando de todas as pessoas. A questão é que, não sei se foi a intenção da cantora, mas ela já começa numa grande polêmica nas primeiras estrofes, só depois aqui na sétima estrofe é que ela fala de quem a música está falando, que é da falsa noiva que se rebela contra Cristo, o noivo que espera ver um caráter cristão. Partindo desse pressuposto, nós vamos para a primeira estrofe. O que ela fala a respeito da falsa noiva? Bem, ela fala nas estrofes assim: fazemos campanha para nós mesmos, essa é a falsa noiva, eventos para nós mesmos, a falsa noiva, estocamos maná para nós, oramos por nós e pelos nossos, o reino virou negócio, o dízimo importa mais do que os corações. Se nós fizermos uma análise do cenário da igreja, nós vamos compreender que no meio dessa falsa noiva, no meio do cristianismo, existe essa falsa noiva que realmente as campanhas são voltadas apenas para os seus desejos e vontades, eventos são para si mesmo, né? As orações são para benefício próprio e, vamos ser sinceros, em alguns lugares o reino é negócio e negócio lucrativo. Em muitos lugares o dízimo importa mais do que os corações. Não importa se você é fiel, a questão é se você é dizimista. Isso é a falsa noiva que está no meio do cristianismo. Então, nesse ponto, ela não generalizou. Se você observar o contexto quando fala de falsa noiva, de fato, a falsa noiva é isso mesmo. Um outro ponto importante é a crítica social. Ela fala do evangelho de fariseus. Fariseus eram as pessoas mais hipócritas da época de Jesus, né? Cada um escolhe o seu, se inflamam na bolha do sistema. Os fariseus, eles tinham apenas o desejo de ser visto como alguém santo, mas porém de santo eles não tinham nada. A questão deles era o próprio ego, a própria vontade, né? Cada um escolhe o seu. Então ela faz uma crítica à hipocrisia religiosa, mas lembrando do contexto, ela está falando da falsa noiva. A verdadeira noiva do Cordeiro não é como os fariseus. Crítica à injustiça social. Quando se trata desse ponto, a música está falando da questão de Marajó, né? O João que desapareceu, esperando o ceifeiro da grande seara, né? A igreja tem que se envolver nesses assuntos da injustiça social? Sim, era uma pauta dos profetas, né? Falar a respeito de tráfico de criança, falar a respeito de pedofilia, falar a respeito de aborto. A igreja precisa se envolver, ela precisa mostrar justiça e muitas vezes ela precisa fazer aquilo que precisa ser feito. Então, a falsa noiva não se preocupa com povos não alcançados, a falsa noiva não se preocupa com criança desaparecida, a falsa noiva não se preocupa em enviar missionários para alcançar pessoas que em muitos lugares não há renda, não há lucro, não compensa financeiramente. Então, tudo isso a falsa noiva faz. Ela faz uma crítica à falsa noiva que não se importa com a injustiça sociais. Um outro ponto da música é quando ela fala da queimada na Amazônia. Uma criança morre, os animais se vão, superacrescido pelos egos dos irmãos. Quem não entendeu o contexto que ela está se tratando da falsa noiva, né, pensa que ela está querendo trazer um cristianismo progressista,
mas na realidade ela está falando da responsabilidade com a natureza. A natureza geme, sofre por causa do pecado, né? Por causa do pecado do homem e por causa do homem ter se transformado totalmente depravado, ele destrói a natureza com o seu próprio ego. É interessante nesse ponto, o teólogo César Moisés Carvalho e a teóloga Séfora Carvalho, em Teologia Sistemático-Carismática, ali na página 1506, eles falam dessa responsabilidade do cristão quanto à natureza, quanto aos animais, porque pensamos que a nossa responsabilidade enquanto salvo é só com pessoas. Não, a nossa responsabilidade também é com a natureza. Antes da queda, o homem cuidava da natureza. Depois da queda, o homem destrói a natureza por causa do seu ego, para obter lucro e sem se importar com aquilo que era para a gente cuidar. Então, nesse ponto, há sim uma relevância nessa música, chamar a atenção do homem para o cuidado da natureza. Nós, como crentes transformados em Cristo Jesus, precisamos entender que cabe a nós cuidar da natureza. E isso desde reciclar, cuidar de árvores, cuidado com queimada, cuidado com todas as coisas. Nós cristãos devemos ter cuidado com a Amazônia em si. Olha, o que nós podemos fazer para ajudar os animais que estão morrendo? O que nós podemos fazer? Lembrando que quando Jesus nos salva, ele nos restaura. Então, nos restaura e isso nos leva ao cuidado da natureza que tinha quando Adão ainda não via pecado. Então, é importante nesse ponto que você compreenda que aqui é muito relevante essa parte. O cristão deve ter um olhar, sim, para a natureza, para os animais, para o ser humano em si. Bem, pessoal, no meu entender, esses foram os pontos importantes da música. Os próximos estrofes são apenas repetições da primeira, mas acredito sim que a música ela tem uma mensagem. Lembrando, essa música não é um louvor a Deus. Não é uma música para se cantar dentro da igreja, porque não é um louvor a Deus. É uma música profética que traz uma mensagem de confronto, principalmente para a falsa noiva. Então, é importante que você compreenda o que é louvor a Deus e o que é uma música profética. Essa música é profética e traz uma mensagem para a falsa noiva. Agora, quem não é falsa noiva, como se diz, não precisa se preocupar com o teor ou com a mensagem dessa música. É só continuar fazendo aquilo que já vinha fazendo de certo. Nós percebemos aí também, enquanto essa música viralizou na internet, muitos desigrejados usando para poder atacar a igreja, a instituição Igreja na Terra. E na realidade, são simplesmente pessoas que não compreenderam a música. Outros, querendo defender a igreja, criticando, anulando a música, também foram pessoas que não entenderam a música. É uma mensagem profética para a falsa noiva que está no meio do povo de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe. Deixa aí o seu like, comenta o seu ponto de vista, o que você acha a respeito dessa música.